Rosa segurava sua única mala com as duas mãos, enquanto seus olhos exploravam cada detalhe da fazenda dos pinheiros. Ao longe, os morros que ondulavam em tons verdes e ocres se estendiam até onde a vista alcançava, misturando-se ao céu claro e imenso de Minas Gerais. O cheiro da terra e do pasto recém-cortado enchia o ar, e Rosa, acostumada a uma vida mais modesta e enclausurada, sentiu-se tomada por uma sensação agridoce de liberdade. Era tudo novo e, ao mesmo tempo, intensamente familiar. Mal deu tempo para seus olhos absorverem o cenário antes de a senhora Azevedo aparecer na varanda da grande casa, rígida e imponente como um cedro centenário. Dona Clara tinha o olhar astuto, perscrutando Rosa com a intensidade de quem pesa o valor de um novo cavalo. Sem dizer uma palavra de boas-vindas, indicou-lhe a porta da cozinha com um aceno de cabeça, formal e seco. Não seria uma acolhida calorosa? Rosa entendeu de imediato que teria de conquistar seu espaço ali, e que Dona Clara não lhe daria esse espaço de graça. No entanto, bastou cruzar o pátio de pedras para Rosa ser envolvida por uma atmosfera diferente. A agitação dos trabalhadores, o som das galinhas ciscando no quintal, o barulho das rodas de uma carroça, tudo era movimento, vida. Aos poucos, ela percebeu que ali havia algo de acolhedor e simples, um lar pulsante que, de algum modo, parecia aguardá-la. Mais tarde, enquanto Dona Clara lhe apresentava os cômodos da casa com uma formalidade que soava como advertência, Rosa percebeu a chegada de uma figura alta e sólida, com passos medidos e o rosto coberto por uma expressão que mesclava seriedade e concentração. Vicente Azevedo. Ele a observava à distância, sem pressa, avaliando-a de maneira semelhante à mãe, mas com algo mais nos olhos, talvez uma curiosidade escondida. Quando se aproximou, Vicente se apresentou com um aceno educado, formal. A voz dele era firme, e as poucas palavras que trocou com ela eram tão cuidadosamente medidas quanto os passos que dera para chegar até ali. Havia uma espécie de tensão entre ele e Dona Clara, algo sutil que Rosa notou com um misto de apreensão e curiosidade. Vicente parecia muito mais jovem e menos austero do que Dona Clara, embora carregasse nos ombros o mesmo peso de responsabilidade que pairava no olhar da mãe. A presença de Helena, a prometida de Vicente, completava o quadro da dinâmica familiar que Rosa começava a entender. Helena aparecia de vez em quando, sempre impecável, a figura perfeita para representar a junção das famílias e a continuidade das tradições. Quando falava, era com uma voz melosa, porém direta, que escapava de Rosa como um murmúrio desagradável, distante e calculado. Helena era o oposto de Rosa, criada com um propósito claro: ocupar o lugar de senhora daquela casa, tornar-se a esposa de Vicente e unir duas famílias influentes. E ao olhar para Vicente, Rosa percebia o quanto lhe parecia conformado com o destino traçado para ele, como se suas próprias vontades fossem um eco quase esquecido em algum canto de sua alma. Rosa, no entanto, não tinha a intenção de contestar a hierarquia ou perturbar o equilíbrio daquela casa. Ela era nova ali, simples e acostumada a respeitar os papéis. Em vez disso, dedicou-se com diligência às suas tarefas, fazendo o que sabia de melhor: servir com honestidade e bom humor. E foi talvez esse seu modo leve e autêntico que começou a fisgar a atenção de Vicente. Certa tarde, enquanto Rosa carregava baldes de água para o curral, Vicente observava de longe, fingindo inspecionar as cercas. Quando passou ao lado dele, Rosa se atreveu a perguntar sobre a rotina das colheitas, e ele, pego de surpresa pela sinceridade dela, abriu um sorriso tímido, o primeiro que ela vira em seu rosto. Vicente começou a falar das plantações, da criação de gado, da vida na fazenda, e aos poucos sua postura rígida foi se desmanchando, como se ele também precisasse daquela brecha para falar sobre as coisas que ele, no fundo, amava. Essa pequena conversa foi o ponto inicial de algo novo. Nos dias que seguiram, Vicente passou a responder às perguntas de Rosa com mais frequência, surpreendendo-se com o quanto ela sabia sobre a lida com a terra. Ele observava com olhos menos críticos, mais atentos, reconhecendo nela uma simplicidade forte, quase poética, que contrastava com a grandiosidade de sua prometida. Rosa não tinha pretensões ou interesses ocultos. Seu trabalho era honesto, e sua curiosidade parecia vir de um lugar genuíno. Esse era um aspecto que ele não encontrava em sua vida controlada e medida. O tempo continuava seu curso, e Dona Clara, de olhos atentos, notava a mudança no comportamento do filho. Ela mantinha-se por perto sempre que podia,
certificando-se de que Vicente se lembrasse de sua promessa a Helena, da importância da aliança das famílias. Ainda assim, Vicente e Rosa encontravam oportunidades para trocar palavras e olhares que, embora breves, eram carregados de um sentimento crescente e silencioso. A primeira impressão entre Rosa e Vicente estava aos poucos dando lugar a uma amizade sutil, como uma planta que brota devagar, sem fazer alarde. E de alguma forma, Rosa começava a se sentir em casa naquele lugar, ainda que o futuro estivesse coberto pelas nuvens espessas das promessas e tradições da família Azevedo. O sol mal havia surgido quando Rosa desceu a estrebaria, onde os primeiros raios de luz tingiam de dourado o espaço entre os feixes de palha e o som dos animais despertava a fazenda. Com passos rápidos e firmes, começou a tratar dos cavalos, murmurando canções de sua infância, sentindo-se estranhamente em paz naqueles momentos solitários. Logo, no entanto, a solidão se desfez com a chegada de Vicente. Ele apareceu em silêncio, observando-a de um canto, como se quisesse entender o que havia de tão natural e encantador na forma como ela lidava com os animais. Rosa se surpreendeu ao vê-la ali tão cedo e, sem saber o que dizer, apenas sorriu antes de continuar sua tarefa. Vicente se aproximou devagar, oferecendo-se para ajudar, e logo os dois estavam lado a lado, alimentando os cavalos e trocando palavras sutis. Com o passar dos dias, esses encontros se tornaram mais frequentes. Vicente, que sempre foi tão reservado, encontrava-se cada vez mais à vontade ao lado de Rosa, como se o peso das obrigações familiares se aliviava por instantes ao som de sua voz suave e sincera. E numa manhã particularmente fresca, Rosa o surpreendeu ao pedir que ele lhe ensinasse a manusear as ferramentas que ele usava para reparar as cercas. Ele hesitou, mas ao notar a determinação dela, cedeu, mostrando-lhe pacientemente como segurar o martelo e ajustar os arames. Aos poucos, Rosa foi descobrindo mais sobre Vicente do que ele mesmo se permitia mostrar. Entre uma tarefa e outra, o fazia rir com seus comentários sobre a vida simples que levava antes de vir para a Fazenda dos Pinheiros, ou sobre suas impressões ingênuas de como seria a vida no campo. Vicente, por sua vez, respondia com uma atenção que nunca dedicara a ninguém. As palavras dela despertavam nele uma vulnerabilidade há muito adormecida, uma janela para um mundo de sonhos que ele esquecera. Mas, como se sentisse o perigo dessa aproximação, Dona Clara intensificava sua presença. Seu olhar observador e crítico acompanhava cada movimento, e seu descontentamento com a cumplicidade crescente entre Rosa e Vicente era palpável. Em uma tarde tensa, Clara chamou Rosa para uma conversa particular. Seu tom de voz imperturbável, mas carregado de autoridade. Ela lembrou Rosa de seu lugar na casa e na fazenda, deixando claro que, por mais próximas que as tarefas as colocassem, ela jamais poderia esquecer que Vicente estava destinado a Helena. Era um aviso, uma linha demarcada no solo daquela relação. E Rosa, com o coração apertado, compreendeu o peso daquela advertência. Ainda assim, as palavras de Dona Clara não apagaram o laço que crescia entre ela e Vicente. Rosa, embora perturbada, não conseguia evitar os momentos furtivos de alegria quando estava ao lado dele. Vicente, por outro lado, tentava racionalizar a amizade que despontava, repetindo para si que Rosa era apenas uma funcionária interessada no trabalho. Mas, no fundo, ele sabia que havia algo mais, um sentimento indomável e inesperado, que ele não ousava nomear. E numa tarde serena, enquanto observavam o gado pastando nas colinas, Vicente contou a Rosa sobre a infância dele, sobre como seu pai lhe ensinara a cavar poços e a cuidar da terra como se fosse uma extensão de sua alma. Ele nunca compartilhava essas memórias, mas Rosa, com seu jeito simples e atencioso, o fazia sentir que podia abrir partes de si que ele mantivera trancadas. Rosa ouvia tudo com um olhar atento, percebendo a delicadeza de cada palavra, cada lembrança. Era como se ela estivesse desvendando uma faceta oculta daquele homem, que, à primeira vista, parecia feito apenas de dever e seriedade. A brisa da tarde esvoaçava os cabelos de Rosa, e Vicente, por um breve momento, sentiu-se tentado a tocar o rosto dela, a afastar uma mecha que caíra sobre sua testa. Mas, em vez disso, desviou o olhar, como que para fugir da intensidade de seus próprios sentimentos. E enquanto ela continuava a contar histórias de sua vida simples, ele se perguntava, em silêncio, como aquela jovem de origem tão modesta havia se tornado alguém tão importante para ele. O vínculo entre os dois crescia, uma mistura de cumplicidade, amizade e uma atração que Vicente tentava, em vão, ignorar.
Cada dia que passavam juntos nas atividades da fazenda, tornava a presença de Rosa mais essencial, como uma peça que, embora inesperada, parecia se encaixar perfeitamente em seu mundo. Ainda assim, as palavras de sua mãe e o peso de suas obrigações ecoavam em sua mente. Ele sabia que a sociedade esperava dele o compromisso com Helena e a manutenção do legado de sua família. Mas Rosa, com seu riso fácil e sua alma livre, fazia o dever parecer menos importante, quase pequeno diante do sentimento novo que surgia em seu coração. A proximidade entre eles era tão natural quanto o florescer das plantas ao redor. E Vicente, dividido entre o dever e o desejo que não conseguia reprimir, seguia cada dia mais enredado pelos laços que cresciam, lentos e silenciosos, como raízes na terra fértil da fazenda dos Pinheiros. A luz do entardecer desenhava sombras suaves sobre a fazenda dos Pinheiros, pintando de laranja e dourado o céu, enquanto as árvores refletiam suas silhuetas escuras nas águas tranquilas do riacho. Rosa havia se retirado para o riacho após um longo dia de trabalho, buscando um momento de paz, um breve descanso antes de retornar à casa e preparar-se para a rotina noturna. Aquele era seu momento favorito, uma chance de respirar, de sentir a natureza ao seu redor, como se o mundo inteiro pudesse caber naquelas águas calmas. Ela mal ouviu os passos que se aproximavam, distraída com as últimas folhas caindo na superfície da água. Mas quando levantou o olhar, viu Vicente, que se aproximava em silêncio, os olhos fixos nela, uma intensidade guardada, quase hesitante. Ele parou ao seu lado, e os dois ficaram ali sem trocar palavras, observando o riacho correr. O silêncio entre eles era confortável, como se a presença um do outro fosse tudo o que precisavam. Finalmente, Rosa quebrou o silêncio, abrindo-se de uma maneira que raramente fazia. Falou sobre seus sonhos simples, o desejo de um lugar que pudesse chamar de lar, onde tivesse liberdade para ser quem era, sem pressões ou expectativas. Ela nunca havia falado sobre isso a ninguém, mas ao lado de Vicente, sentia-se segura, como se ele fosse capaz de guardar aquelas aspirações secretas e frágeis. Vicente ouvia cada palavra com uma atenção serena, o rosto voltado para ela, embora seus olhos estivessem cheios de um brilho indecifrável. Ele, por sua vez, começou a falar, as palavras saindo lentas e cuidadosas, como se nunca houvesse permitido que elas cruzassem os lábios. Falou sobre as frustrações e as responsabilidades que o acompanhavam desde que era jovem, sobre a sensação de estar preso ao destino decidido por outros, amarrado a tradições que ele não escolhera. Com a voz quase rouca, confessou que muitas vezes se sentia sufocado pelo peso do nome Azevedo, e que na maioria das noites, o que o fazia seguir em frente era a ideia de que talvez houvesse um modo de viver diferente, embora ele nunca tivesse ousado acreditar verdadeiramente nisso. As palavras de Vicente criaram uma espécie de tensão no ar. Algo invisível, mas palpável, que parecia crescer entre eles, tão real quanto a brisa que acariciava seus rostos. Rosa sentia o coração acelerar com cada palavra que ele deixava escapar, percebendo que, sob a superfície daquele homem sério e reservado, havia alguém que ansiava por liberdade, alguém que talvez compartilhasse de sua própria busca por um sentido maior, por um amor sincero. Sem aviso, Vicente virou-se para ela, e seus olhares se encontraram com uma intensidade diferente. Rosa sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, enquanto ele dava um passo em sua direção. O rosto dele agora próximo demais, os olhos presos aos dela como se não houvesse mais nada ao redor. O silêncio que se seguiu era denso, preenchido por tudo o que eles haviam calado até aquele momento. No impulso que Vicente nem sabia que estava lá, ele se inclinou e, de maneira suave e hesitante, seus lábios encontraram os de Rosa. O beijo começou como uma carícia leve, quase como um segredo partilhado, mas logo se intensificou, revelando a paixão reprimida, o desejo que ele havia tentado sufocar por tanto tempo. Rosa retribuiu o beijo, e naquele momento, nada mais existia além deles, além do toque suave e urgente de seus lábios, do som do riacho e do vento que passava entre as folhas. Quando se separaram, o céu já estava escurecido, e o peso da realidade voltou a cair sobre Vicente como um véu pesado. Ele recuou, os olhos ainda fixos nela, mas a confusão e a culpa já invadindo seu olhar. Rosa, com o coração ainda disparado, entendeu o dilema que ele carregava e não disse nada, respeitando o silêncio e as emoções que se desenhavam entre eles. Naquela noite, Vicente voltou para casa com um turbilhão de sentimentos. O beijo o fizera sentir-se vivo de uma forma que ele nunca experimentara,
mas também trazia à tona toda a responsabilidade que sua mãe e sua família haviam depositado sobre ele. Dona Clara, como se pudesse farejar qualquer desvio do caminho traçado, intensificou suas cobranças, mencionando a urgência do casamento com Helena, reforçando a necessidade de consolidar as terras e preservar o nome da família. Os dias que se seguiram foram marcados pela incerteza. Vicente, dividido entre o peso das expectativas e o desejo inesperado por Rosa, sentia-se como uma árvore fincada entre duas forças opostas. De um lado, a tradição que o puxava para baixo, firmando suas raízes no passado. Do outro, o vento da liberdade, sussurrando promessas de uma vida diferente, mas incerta. Rosa, por sua vez, mantinha-se silenciosa, respeitando o espaço de Vicente, mas sentindo em cada gesto, em cada olhar trocado, o eco do sentimento que eles haviam partilhado naquela noite. A fazenda, que antes parecia apenas um lugar de trabalho, tornara-se um espaço onde suas emoções ganhavam forma, onde os sonhos de ambos começavam a se entrelaçar, mesmo sem que pudessem verbalizar isso. Mas a presença de Dona Clara era uma sombra constante, e a pressão para que Vicente assumisse o compromisso com Helena só crescia, criando uma crise interna nele que o fazia sentir-se à beira de uma decisão impossível. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, lembrando-o de que seu dever sempre deveria vir antes de qualquer sentimento, antes de qualquer desejo pessoal. No entanto, o beijo ao entardecer, sob o céu escuro e silencioso, permanecia gravado em seu coração, como uma promessa muda de algo que ele ainda não estava pronto para deixar ir. O peso da decisão que pairava sobre Vicente começou a mostrar suas consequências nos dias que seguiram o beijo ao entardecer. A intensidade daquele momento ainda queimava em sua memória, mas ao mesmo tempo trazia à tona a responsabilidade que ele carregava. A pressão de sua mãe e a expectativa de toda a comunidade o faziam se sentir como se estivesse preso numa armadilha invisível, e a única saída, por mais dolorosa que fosse, parecia ser afastar-se de Rosa e mergulhar nas obrigações com Helena. Assim, ele começou a evitar Rosa, fingindo que o que sentia não passava de um impulso que poderia ser esquecido com o tempo e a distância. Manteve-se ocupado com as tarefas da fazenda, envolvendo-se em reuniões e discussões sobre a união das terras, esforçando-se para desviar a mente e o coração. Cada vez que via Helena, tentava se convencer de que o casamento era o único caminho que ele poderia trilhar, mesmo que ao seu lado, ele sentisse apenas uma frieza que agora lhe parecia insuportável. Helena, atenta, percebeu a indiferença crescente de Vicente. Não era mais um distanciamento sutil. Era uma barreira concreta, fria e impenetrável, que se colocava entre eles toda vez que se viam. Cansada da espera e da hesitação de Vicente, Helena decidiu confrontá-lo diretamente. Insistiu para que ele definisse a data do casamento, deixando claro que o compromisso entre suas famílias já havia se arrastado por tempo suficiente. Cada palavra dela parecia apertar mais o laço invisível que o sufocava, mergulhando em um estado de angústia que ele mal conseguia suportar. Enquanto Vicente se debatia internamente, Dona Clara, atenta a cada movimento dentro da fazenda, soube do beijo entre ele e Rosa. A revelação caiu sobre ela como um trovão silencioso, e seu desgosto com a situação era evidente em seu olhar frio e desaprovador. Sem perder tempo, ela chamou Rosa para uma conversa particular, sua postura rígida e sua voz firme, expressando toda a desaprovação que sentia. Rosa, eu sempre fui clara sobre seu papel aqui. Vicente tem um compromisso, um dever que transcende sentimentos ou vontades pessoais. Dona Clara disse, sua voz gélida e carregada de autoridade. Não haverá espaço para você na família, por mais que Vicente esteja iludido. Rosa sentiu o impacto das palavras da matriarca, mas se manteve firme, o olhar sereno e a postura ereta. Com a voz calma, respondeu, Dona Clara, eu nunca desejei interferir nas decisões de Vicente. Nunca quis ser um obstáculo. Mas... respirou fundo, como se estivesse finalmente encontrando a coragem de colocar seus sentimentos em palavras. O que sinto por ele é verdadeiro, e isso eu não vou renegar. A resposta de Rosa, marcada pela firmeza e honestidade, abalou Dona Clara mais do que ela gostaria de admitir. Ela esperava que a criada abaixasse a cabeça, que implorasse desculpas. Mas Rosa mantinha-se altiva, demonstrando uma dignidade que Dona Clara não podia ignorar. Depois desse confronto, Rosa sentiu a necessidade de tomar uma atitude. Sabia que seu lugar na fazenda estava mais ameaçado do que nunca.
Mas também estava decidida a mostrar a Vicente que sua presença ali podia ser mais do que um motivo de conflito. Poderia ser uma solução, uma possibilidade de mudança. Numa tarde em que o encontrou sozinho no campo, Rosa se aproximou com um plano concreto em mente. A atmosfera entre eles estava carregada de tensão, mas Rosa manteve o olhar firme e começou a explicar uma série de ideias que havia tido para melhorar a produtividade da fazenda. Propôs a Vicente a adoção de novas práticas, como a rotação de culturas, o uso de técnicas modernas de irrigação e até o cultivo de ervas que poderiam ser aproveitadas no mercado local, trazendo uma renda extra e fortalecendo a fazenda dos Pinheiros. Vicente, inicialmente surpreso, ouviu atentamente enquanto Rosa falava com paixão e segurança, suas palavras refletindo uma visão clara e prática da fazenda. Ele percebeu que, além de ser alguém com quem ele compartilhava um sentimento profundo, Rosa era também alguém capaz de enxergar o potencial do lugar com a mesma clareza que ele. Rosa, você realmente acredita que essas ideias podem funcionar aqui? Vicente perguntou, a voz quase um sussurro, carregada de uma nova esperança que ele mal se permitia sentir. Sim, Vicente. Eu acredito, ela respondeu, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade inabalável. E quero ajudar. Quero fazer parte disso, parte de algo maior do que qualquer promessa vazia. O coração de Vicente batia rápido. Aquela proposta de Rosa era mais do que ele esperava, mais do que ele ousava desejar. Ela estava ali, oferecendo-lhe não apenas o amor que ele tanto ansiava, mas também uma parceria, uma visão de um futuro que ia além dos limites impostos pela tradição e pelas expectativas familiares. Rosa se mostrava mais do que uma simples criada, mais do que um interesse passageiro. Ela era uma força que ele sabia que poderia transformar a fazenda e, quem sabe, sua própria vida. Naquela noite, Vicente sentiu-se dividido como nunca antes. De um lado, o peso da tradição, da pressão de sua mãe e do compromisso com Helena. De outro, a possibilidade de um amor autêntico e de uma parceria verdadeira com Rosa. Alguém que não apenas o compreendia, mas que estava disposta a lutar ao seu lado, a construir algo com ele. O dilema que ele enfrentava era doloroso, e as noites se tornavam cada vez mais difíceis de suportar, com o cansaço e as dores emocionais pesando em seu corpo e mente. Momentos como aquele são um convite para que todos busquem alívio e qualidade de vida. Foi assim que Vicente encontrou forças para seguir em frente. Você também pode encontrar um alívio eficaz e rápido para dores e tensões com o Serene. Com uma fórmula 100% natural, o Serene combate inflamações, reduz o inchaço e aumenta a disposição, promovendo um bem-estar completo. O link está na descrição desse vídeo. Caso você também precise ter um alívio verdadeiro e eficaz para acabar com as dores que dificultam o seu dia a dia. A decisão amadureceu em Vicente como uma tempestade silenciosa, crescendo em intensidade até o momento inevitável em que ele soube que não poderia voltar atrás. Ao ver Rosa ao seu lado, tão resoluta e sincera, percebeu que nada no mundo, nem o peso das tradições, nem a pressão familiar, poderia apagar o amor que nascera entre eles. Inspirado pela força dela e pela clareza de suas próprias emoções, ele decidiu seguir seu coração. Naquela noite, Vicente procurou Helena. Foi uma conversa breve, marcada pelo desconforto e pela firmeza. Helena tentou disfarçar a surpresa e a indignação, mas seu olhar traía o ressentimento que começava a despontar. Ao ouvir o rompimento, ela manteve-se fria e controlada, mas as palavras dela foram cortantes, carregadas de desprezo, chamando Vicente de ingênuo por abrir mão de um futuro garantido por algo tão efêmero quanto o amor. Vicente, porém, estava em paz. Sabia que a decisão não era apenas por Rosa, mas por ele mesmo, por uma vida que desejava construir com verdade e propósito. O verdadeiro confronto, no entanto, ainda estava por vir. Dona Clara, ao ouvir sobre o rompimento, lançou-lhe um olhar que misturava raiva e desapontamento. A voz dela soava como o rugido de uma tempestade contida, cada palavra impregnada de anos de tradições que ela acreditava serem inquebrantáveis. Vicente, você realmente acredita que esta moça pode te oferecer o que Helena te daria? Um nome? Uma aliança sólida com a família dela? Você arrisca tudo por uma paixão passageira? Vicente, pela primeira vez, sustentou o olhar da mãe sem vacilar. Com firmeza e serenidade, respondeu: Mãe, o que eu quero ao meu lado é alguém que me apoie e compreenda. Alguém com quem eu possa dividir a responsabilidade e a alegria de cuidar desta terra.
Rosa me deu algo que eu nunca encontrei em toda essa vida de obrigações: esperança. E se isso não for suficiente para a senhora, é o suficiente para mim. Dona Clara, incapaz de aceitar a princípio, retirou-se, negando-se a aprovar a escolha do filho. Os dias que seguiram foram de silêncio e frieza. Mas Vicente e Rosa continuaram firmes, determinados a transformar a fazenda dos Pinheiros com suas próprias mãos. Rosa, com a prática visão que tinha, implementou as mudanças que sugerira: a rotação de culturas, as técnicas modernas de irrigação e até a venda de ervas medicinais que se tornaram populares na região. O impacto foi imediato. Em poucos meses, a fazenda começou a prosperar de uma maneira que Dona Clara não havia imaginado. Com o tempo, ela foi obrigada a reconhecer que a presença de Rosa não era um obstáculo, mas uma força que transformava não só a propriedade, mas também Vicente. Ele parecia mais leve, mais decidido e, aos olhos da mãe, mais capaz do que nunca de liderar a família. A resistência de Dona Clara foi cedendo aos poucos, até que um dia, observando Vicente e Rosa trabalhando juntos, sentiu um respeito relutante mas profundo pela coragem do filho e pela dedicação incansável de Rosa. A comunidade, a princípio desconfiada, também começou a aceitar a união dos dois. A prosperidade da fazenda tornou-se evidente, e o exemplo que Vicente e Rosa representavam, de um amor que desafiou a tradição para construir algo sólido e verdadeiro, começou a inspirar outros na região. O casal passou a ser visto como um símbolo de renovação, uma prova de que nem todas as tradições precisavam ser mantidas intactas para que a honra e o respeito fossem preservados. Com o tempo, Vicente e Rosa tornaram-se um exemplo de amor e parceria, e a Fazenda dos Pinheiros tornou-se um dos lugares mais respeitados e prósperos da região. Trabalhavam lado a lado, e a cada colheita bem-sucedida, cada novo projeto implementado, sentiam-se mais unidos. A fazenda não era apenas o legado de Vicente, era agora o fruto do amor e do trabalho deles, uma terra que eles nutriram juntos. Em uma noite serena sob o céu claro e estrelado de Minas Gerais, Vicente e Rosa caminharam até o mesmo riacho onde haviam trocado o primeiro beijo. Ali, com o reflexo das estrelas dançando na água, ele segurou sua mão e olhou ao redor, contemplando o futuro que haviam construído juntos. Rosa, esta fazenda, tudo o que conquistamos, nunca teria sido possível sem você. Ela sorriu, apertando a mão dele, os olhos brilhando de felicidade e realização. E tudo o que construímos, Vicente, é só o começo. Sob o céu da Fazenda dos Pinheiros, rodeados pela terra que cultivaram juntos, Vicente e Rosa finalmente encontraram não apenas um lar, mas um amor verdadeiro que prosperava, superando as barreiras e desafiando as tradições. Ali, diante do riacho que testemunhara o início de tudo, eles celebravam a vitória dos sentimentos sinceros sobre os caminhos traçados, prontos para o futuro que os aguardava, lado a lado.